Mao Zedong, um nome sinônimo de revolução, emergiu de origens humildes para se tornar a figura mais influente da história moderna da China. Nascido em 1893 em Shaoshan, na província de Hunan, Mao foi moldado pela tumultuada paisagem política da dinastia Qing em declínio. Testemunhando desigualdades sociais e influência estrangeira, ele desenvolveu um forte senso de nacionalismo. Sua jornada intelectual começou com a exposição às ideias marxistas na Universidade de Pequim. Mao adaptou a filosofia comunista às condições da China, ressoando com o campesinato. A Guerra Civil Chinesa permitiu a Mao colocar suas teorias revolucionárias em prática. Sua habilidade de mobilizar o campesinato levou à vitória comunista em 1949. O estabelecimento da República Popular da China marcou uma nova era sob a liderança de Mao. A interpretação de Mao Zedong da ideologia comunista enfatizava o campesinato como a vanguarda revolucionária. Ao contrário da teoria marxista tradicional, Mao acreditava que a vasta população rural da China detinha a chave para a transformação socialista. Ele argumentou que o campesinato oprimido possuía o potencial revolucionário para derrubar o antigo regime. O conceito de revolução contínua de Mao exigia vigilância constante e revoltas periódicas para prevenir tendências capitalistas. Essa ideia sustentou políticas como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural. A ideologia de Mao também enfatizava a autossuficiência e a unidade nacional, visando libertar-se da dependência estrangeira. Seu impulso pela autossuficiência se manifestou em políticas que promoviam o desenvolvimento industrial nativo e a coletivização agrícola. Mao Zedong imaginou uma utopia socialista caracterizada por igualdade, coletivismo e fervor revolucionário. Central para essa visão era a coletivização da agricultura, visando consolidar a propriedade da terra e aumentar a produção. No entanto, esse impulso levou à fome generalizada e a dificuldades econômicas. Mao também buscou a industrialização rápida para estabelecer a China como uma potência global, lançando campanhas ambiciosas que muitas vezes ficaram aquém das metas irrealistas. Sua visão incluía uma transformação cultural, rejeitando os valores tradicionais em favor dos ideais revolucionários. A Revolução Cultural, lançada no final da década de 1960, visava criar uma nova cultura socialista, mas resultou em uma significativa convulsão social. A visão utópica de Mao prometia uma ruptura com o passado e um salto em direção a um futuro melhor. O Grande Salto Adiante, lançado em 1958, foi uma das iniciativas mais ambiciosas e desastrosas de Mao Zedong. Visando transformar rapidamente a China em uma potência industrial e agrícola, levou à coletivização forçada e à má administração generalizada. O estabelecimento de comunas interrompeu as práticas agrícolas tradicionais, resultando em um declínio na produção agrícola. A campanha dos fornos de aço de fundo desviou os camponeses do trabalho agrícola, produzindo aço de baixa qualidade e agravando a crise alimentar. Os efeitos combinados levaram a uma fome catastrófica, ceifando milhões de vidas. O Grande Salto Adiante expôs as falhas na abordagem de cima para baixo de Mao para o desenvolvimento econômico. Serve como um lembrete severo dos perigos do idealismo utópico não controlado por considerações pragmáticas. A Revolução Cultural, lançada em 1966, foi um período de convulsão social e política na China. Iniciada por Mao para combater tendências capitalistas, desencadeou fervor ideológico e mobilização em massa. Os guardas vermelhos visaram intelectuais e funcionários, criando um clima de medo e paranoia. A Revolução Cultural interrompeu a educação, fechando escolas e perseguindo intelectuais. Mao buscou criar uma nova cultura revolucionária, resultando em um revés intelectual.
A Revolução Cultural deixou uma profunda cicatriz na sociedade chinesa. A Revolução Cultural teve um impacto profundo e duradouro na sociedade chinesa, transformando seu tecido social e paisagem política. A interrupção da educação e a perseguição de intelectuais resultaram em uma significativa fuga de cérebros. A cultura tradicional chinesa foi devastada, com artefatos antigos e práticas culturais destruídos. A ideologia revolucionária de Mao criou um clima de intolerância e repressão cultural. A Revolução Cultural fomentou o medo e a desconfiança, encorajando as pessoas a denunciar seus vizinhos e colegas. Essa atmosfera de paranoia corroeu a coesão social e criou traumas psicológicos duradouros. O legado da Revolução Cultural continua a ser debatido e analisado na China hoje. Apesar dos períodos tumultuados, a era de Mao Zedong testemunhou reformas econômicas e sociais significativas. O programa de reforma agrária redistribuiu terras de proprietários para camponeses, abordando desigualdades históricas. O governo de Mao melhorou a saúde pública e as taxas de alfabetização. Mao também promoveu os direitos das mulheres e a igualdade de gênero. O grande salto adiante demonstrou os perigos de priorizar a pureza ideológica. A política externa de Mao Zedong foi caracterizada por uma complexa interação de pragmatismo e ideologia. Ele seguiu uma política de não alinhamento, mantendo a independência tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. A ruptura sino-soviética no final dos anos 1950 e início dos anos 1960 teve profundas implicações para a Guerra Fria. Na década de 1970, Mao iniciou uma reaproximação com os Estados Unidos, alterando drasticamente a dinâmica da Guerra Fria. Essa abertura para o Ocidente pavimentou o caminho para a integração da China na economia mundial. Mao também apoiou movimentos revolucionários globalmente, desafiando a influência ocidental e promovendo a solidariedade entre as nações em desenvolvimento. Suas decisões de política externa impactaram significativamente as relações internacionais da China e seu papel nos assuntos globais. O legado de Mao Zedong permanece um tópico complexo e contestado na China e em todo o mundo. Ele é reverenciado por alguns como um herói revolucionário, enquanto outros o condenam como um ditador implacável. A unificação da China por Mao, após décadas de guerra civil e intervenção estrangeira, é inegável. No entanto, seu governo foi marcado por dificuldades extremas e sofrimento, com o grande salto adiante e a Revolução Cultural resultando em milhões de mortes. O legado de Mao inclui o estabelecimento de um sistema político comunista que continua a moldar a governança da China. Avaliar o legado de Mao requer uma compreensão matizada de suas conquistas e fracassos. Seu impacto na China é profundo, moldando seu sistema político, tecido social e valores culturais. A liderança de Mao Zedong produziu resultados positivos e negativos para a China. Do lado positivo, ele unificou a China, estabeleceu um governo central forte e lançou as bases para sua emergência como uma potência global. Seu programa de reforma agrária abordou desigualdades históricas e empoderou o campesinato. Mao também iniciou campanhas para melhorar a saúde pública e as taxas de alfabetização, contribuindo para um progresso social significativo. No entanto, o grande salto adiante e a Revolução Cultural resultaram em fome generalizada, caos social e abusos dos direitos humanos. A supressão da dissidência por Mao e a criação de um culto à personalidade sufocaram o discurso intelectual e político. Avaliar a liderança de Mao requer uma avaliação equilibrada dos aspectos positivos e negativos de sua era. A influência duradoura de Mao Zedong na China moderna é inegável. Seu legado continua a moldar o sistema político, o tecido social e os valores culturais da nação.
Compreender o legado de Mao é essencial para compreender as complexidades da China moderna. Ele é reverenciado por alguns como o fundador da China moderna, enquanto outros o condenam como um ditador implacável. Apesar das controvérsias, o impacto de Mao na China é profundo e duradouro. Suas políticas foram impulsionadas pelo desejo de modernizar a China e estabelecê-la como uma grande potência global. À medida que a China continua a evoluir, o legado de Mao sem dúvida continuará a ser debatido e reavaliado.